Afinal, se a Peppa Pig sempre aparece de perfil, se ela sempre aparece de lado no desenho e só podemos ver um lado do seu rosto, por que seus dois olhos aparecem? O que será que existe na outra parte da sua cara? Mais dois olhos? Ou simplesmente nada? E como seria ela de frente? Bom, e segundo Phil Davis, um dos principais produtores por trás desse desenho, o universo de Peppa Pig foi planejado a partir do ponto de vista de uma criança de 4 anos de idade. Os cenários, como casas, montanhas, árvores, sol e nuvens, são exatamente como as crianças desenham nessa fase. Já os personagens também, todos têm traços extremamente simples, assim como uma criança faria. E convenhamos que crianças não entendem bem de proporções ou se preocupam com a verossemelhança na hora de desenhar, né? Mas se fosse para termos versões mais reais dos rostos dos personagens desse desenho, poderíamos nos basear nas versões utilizadas para as peças de teatro oficiais da série, que sim, trazem um olho em cada parte do rosto. Mas e você? Como acha que seria se a Peppa aparecesse de frente no desenho? Ela teria apenas 2 ou então 4 olhos? Afinal, qual é o peso da Peppa Pig? E será que ela tem moral para ficar rindo do barrigão do papai? Então, antes de tudo, é importante sabermos a altura da Peppa, que segundo fontes oficiais, tem 71% da altura da rainha. E se a rainha mede 1,63 m, logo ela teria em média 1,14 m. E sabendo o tamanho, vamos então compará-la a um porco de verdade, que segundo o Google, chega a 100 centímetros dos pés até as costas, 180 do rabo até a cabeça e pode pesar até 400 quilos. Mas como a Peppa fica de pé como uma pessoa e os porcos de 4, precisamos então colocá-los em escala, para aí sim calcularmos as suas áreas, que fica 1,0 metros quadrados para o porco comum e 1,58 para Peppa, que é mais larga. E sabendo que um porco pode chegar a 400 quilos, quando esse número é multiplicado pela área da Peppa, chegamos ao seu peso, que é 612. É bacon pra caramba. E se ela tem tudo isso, imagina o Papai Pig, que é 2 vezes maior. Você já reparou que o Penny de Peppa Pig é um urso polar, mas já teve um episódio que mostrou um urso polar no Polo Norte e ele não andava ou falava como humano? A mesma coisa acontece com a Senhora Crocodilo, que é muito diferente dos crocodilos que tentaram atacar o Vovô Coelho na selva. Afinal, por que alguns animais desse desenho são racionais e outros não? Então, se formos nos basear no que é contado na própria série, até certo período do tempo, o universo desse desenho era igual ao nosso. Eles tiveram dinossauros, que não eram racionais, tiveram homens das cavernas, que eram realmente homo sapiens, porém, talvez tenha rolado uma grande catástrofe nesse mundo que acabou quase totalmente extinguindo os humanos. E talvez essa mesma catástrofe também tenha afetado os animais e os deixado inteligentes, exceto pelos insetos, pássaros, peixes, a maioria dos répteis e alguns mamíferos. Já os animais que moram em locais mais afastados, como selvas isoladas ou no Polo Norte, talvez ajam como animais normais porque eles não foram afetados. Você já reparou em Peppa Pig que a casa dos personagens, a escola, o supermercado e até mesmo a toca da família Coelho sempre ficam nos topos das colinas? Por que será que não existem construções na parte de baixo? Então, esse é um tema que sempre gera muitas teorias para esse desenho, uma vez que pelo fato da parte de baixo dessas colinas raramente aparecerem, muitas pessoas teorizam que os personagens constroem suas casas no alto para talvez fugirem de algum tipo de criatura que habite a parte de baixo, talvez um tipo de monstro que não consegue subir montanhas, vai saber. Porém, o que pouca gente sabe é que isso já foi sim explicado na série. No episódio chamado O Temporal, nos é mostrado que sempre quando ocorrem chuvas muito fortes, a região em que a Peppa mora fica totalmente alagada. Portanto, construir casas e prédios em locais altos é uma forma deles se protegerem dessas enchentes. Quem colocou toda essa água aqui? Isso também explica porque só são mostrados patinhos na parte de baixo, uma vez que patos conseguem sobreviver facilmente a alagamentos por saberem nadar. Sabe o Sr. Batata, um dos personagens mais bizarros de Peppa Pig, já que ele é literalmente um vegetal que tem um programa de TV no qual ele recomenda que as crianças comam vegetais? Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. E batatas?
Então, você sabe qual é a piada por trás dele? Por que pro desenho é engraçado que um apresentador de TV seja uma batata? Bom, e para entender isso, primeiro você tem que conhecer a expressão da língua inglesa chamada couch potato, sendo couch sofá e potato batata, uma expressão que surgiu lá por volta da década de 70 nos Estados Unidos, e que faz referência à ideia de alguém inerte como uma batata, que passa o dia todo plantado no sofá assistindo televisão. Já a piada tem a ver com o fato do personagem do desenho ser totalmente oposto a isso. Como vocês sabem, o Sr. Batata de Peppa Pig é um apresentador de TV que sempre prega pela vida saudável, dando dicas de alimentação e exercícios. Ele não quer que seus espectadores sejam couch potatoes, assim como a expressão. Afinal, qual é o segredo da senhorita Coelho? Como ela consegue ter tantos empregos ao mesmo tempo? Teria ela vários clones espalhados pela cidade? Ou então várias irmãs gêmeas idênticas? Ou quem sabe ela seja algum tipo de deusa onipresente? Então, existe sim uma teoria bem interessante sobre isso. Eu não sei se todos notaram, mas no episódio em que a Peppa e as demais crianças da escola vão visitar a rainha, podemos perceber que ela e a senhorita Coelho possuíam algum tipo de proximidade, o que pode significar que alguns dos seus milhares de empregos seja relacionado a algo do governo. E se você reparar nos demais capítulos dessa série, vai perceber que a senhorita Coelho sempre aparece exercendo alguma atividade diferente, justamente nos locais onde a Peppa e a família dela está. É como se ela estivesse sempre por perto, vigiando a família Pig. E se juntarmos essas duas informações, o cargo no governo e essa vigilância, podemos concluir que a senhorita Coelho na verdade é uma espiã que está vigiando a família da Peppa a pedido da rainha. Agora só nos resta saber o que essa família de porcos cor-de-rosa fez, né? Pra precisarem estar sendo vigiados pelo governo. E Peppa Pig, que possui um personagem que é oficialmente um vampiro. Toma cuidado, hein, Peppa? Vai que ele gosta de tomar um sangue comendo um torresminho. Bom, eu não sei se vocês já perceberam, mas a Madame Gazella, a professora da escolinha desse desenho, já deu aula para pelo menos 2 gerações de animais. Ela deu aula para os pais da Peppa quando eles eram crianças, mas só que o mais curioso é que a sua aparência não mudou, mesmo já tendo se passado vários anos. Mais uma prova de que ela não envelhece aparece no episódio em que sua casa fica torta por causa de uma árvore que ela plantou no seu quintal. Como vocês sabem, árvores levam décadas para crescer, e novamente a aparência da Madame não mudou nada, mesmo tendo passado vários anos. E qual ser é imortal e nunca envelhece? Pois é, o vampiro. E se isso não te convenceu de que ela é notem que ela não possui reflexo no espelho. Isso é estranho. A Madame Gazella não tem reflexo no espelho. Que a Peppa e a Suzy estão mais pra inimigas do que amigas, eu acho que todo mundo já percebeu. É sério, elas se desentendem quase toda hora, e na maioria das vezes por causa da Peppa. Porém, teve um capítulo em que eu achei que a Suzy foi mais sacana que a Peppa. Que foi nesse aqui, chamado Amigo Faz de Conta, onde a ovelhinha criou um amigo imaginário, o Leão Léo, que obviamente era de mentira, né? Até porque ela que fazia a voz dele. Mas não foi você? Não, foi o Léo! E a Peppa até que foi legal nesse episódio e entrou na brincadeira, mas quando ela quis fazer o mesmo que a Suzy e responder por ele... Não, esse não foi o Léo, foi você! Pois é, a Suzy não foi nada legal nesse momento. E ela também não foi nada legal com o George. E deu várias patadas na Peppa nesse dia. Vamos brincar lá em cima? Sim! Eu perguntei pro Léo. O Papai Pig é um personagem muito injustiçado. Mano, ele é um pai amoroso, trabalhador, dedicado, sem contar que ele é um porco que conseguiu se tornar arquiteto, o que já o consagraria como um personagem muito foda. Ele não merecia ser tão maltratado pela Peppa e os outros animais desse desenho. Por exemplo, quando ele tentou levantar a Mamãe Pig, assim como ele fazia na juventude, onde a culpa por não ter conseguido caiu pra ele. Que papai bobinho. Ninguém nem cogitou a ideia da mamãe ter ficado mais gorda. Já quando o Vovô Pig construiu uma casa na árvore, a senha que a Peppa criou foi barrigão do papai. O barrigão do papai.
Aonde ele, apesar de visivelmente chateado, foi obrigado a repeti-la. O barrigão do papai. E se a humilhação já não era pouca, ele acabou sendo grande demais para caber na casinha, e foi preciso retirar o teto para ele entrar. E a sessão de vexames não parou por aí. Quando a vovó chamou todo mundo para comer biscoitos, ela também obrigou todo mundo a repetir a senha barrigão do papai novamente. Barrigão do papai. Só nesse episódio aí, o Papai Pig foi humilhado por 3 gerações de porcos. Um outro caso revoltante foi quando sua família o enterrou na areia da praia, aonde ele só não se queimou porque implorou por um chapéu. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Se você pedir, por favor. Só que o pior é que na hora de ir embora, o pessoal nem lembrava que ele existia. Eles só retornaram porque sentiram falta do chapéu. É claro! Esquecemos o chapéu. Eles não estavam nem aí pra ele. E ainda na lista de humilhações, temos a vez que ele perdeu no jogo de damas pra Peppa, perdeu pra uma criança na pré-escola, as vezes em que a Peppa o obrigou a fazer exercícios, e as milhares de vezes que ela o chamou de papai bobinho. Papai bobinho. E com esse histórico de humilhações, não deve ter sido por acaso que ele vendeu a casa vizinha para uma família de lobos, os principais predadores de porcos. Que o Papai Pig é o saco de pancadas oficial de Peppa Pig, todo mundo sabe, né? Ele é motivo de chacota por causa do peso. O barrigão do papai. É chamado de bobinho pela própria filha. Que papai bobinho. Mas o que causa mais revolta é que os demais personagens parecem não se importar com ele. Um exemplo é quando a família Pig foi fazer um piquenique do outro lado do rio, mas só que o barco era pequeno demais e o Papai Pig acabou ficando sozinho na margem esperando o barqueiro voltar. Só que o problema é que quando todo mundo chegou do outro lado, ninguém lembrou de buscá-lo. Eles esqueceram de mim. Já outro caso revoltante foi quando a sua família o enterrou na areia da praia e cobriu sua cabeça com um chapéu e simplesmente esqueceram ele lá. Pra você ter uma ideia, eles quase foram embora e só retornaram porque sentiram falta do chapéu. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro! Esquecemos o chapéu. Ninguém nem estava aí pro coitado. Ah,